Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 28. Êxodo 28. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu confesso para vocês que eu desconfiava seriamente que as perguntas mais difíceis eram feitas para a gente, no discipulado, viu, Franklin? E muitas vezes eu falei, não é possível, pergunta assim para todo mundo, ou será que é só para a gente? Mas é sempre uma alegria estudar as Escrituras com os irmãos, compartilharmos da palavra de Deus. E faremos isso nessa noite, tendo como base Êxodo, capítulo 28. Nós vamos ler esse texto à medida em que formos expondo o texto em si. Então, nós faremos a leitura de Êxodo 28, do versículo 1 ao versículo 4, primeiramente. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Farás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Meus irmãos, antes de entrarmos nesses primeiros 4 versículos, gostaria que você pensasse, na sua volta para casa hoje, terminou o culto, você voltando para casa, se um homem vestindo calça jeans, tênis e camisa branca fizesse um sinal para que você encostasse o carro, você pararia? Você iria parar o carro e obedecer a esse homem? Certamente você não pararia o carro. Pensaria qualquer coisa. E se eu lhe propor uma outra situação? Se ao voltar para casa, um homem fardado, com a farda da Polícia Militar de Minas Gerais, fizesse o mesmo gesto para você, você pararia? Certamente você pararia. Por que nós pararíamos? Porque aquela roupa que ele está usando simboliza algo. Significa algo. Alguém conferiu autoridade àquela roupa. Portanto, quem está com aquela roupa representa uma autoridade. Se você estivesse em uma contenda com alguém e precisasse que uma autoridade mediasse, você recorreria a esse homem fardado? Certamente, sim. Ele tem autoridade. Você chamaria por ele. Aquela farda confere a ele, como disse, autoridade. Aquela farda confere autoridade. Mas a pergunta que precisamos fazer: todos os homens fardados são pessoas de ótimo caráter? Muitas vezes, o caráter não é nem condizente com a roupa que se usa, com a roupa cheia de simbolismo. Nós veremos um pouco sobre isso em nosso sermão de hoje. Meu irmão, minha irmã, Deus tirou o seu povo do Egito, tendo Moisés como o grande libertador, o grande líder desta saída, Êxodo. Por muitas vezes o Senhor disse
Deixe o meu povo ir para que me adore. Assim o Senhor, por meio de Moisés, ordenou por diversas vezes a Faraó. E esse povo, tendo sido liberto da escravidão egípcia, Deus fez com ele uma aliança. Deus entrou em aliança com esse povo. Deu a esse povo uma lei. Do capítulo 19 até o capítulo 24 de Êxodo, a gente pode ver isso. Deu a esse povo também um lugar onde ele estaria no meio do povo, do capítulo 24 ao capítulo 31. Entre esses versículos, a gente vê o tabernáculo. O tabernáculo e todos os seus utensílios expressavam, meus irmãos, a pessoa de Deus, seus atributos, sua presença, seu relacionamento com o seu povo. E como o povo deveria responder a esse chamado de Deus para esse relacionamento. As prescrições, meu irmão e minha irmã, para aproximação e purificação, para que pudessem se apresentar, era extremamente rigorosa, ou eram rigorosas, e foram dadas por Deus, por meio de Moisés. Como seria possível, então, um Deus que entrou em aliança com o povo, que deseja se relacionar com o povo, mas que ao mesmo tempo é tão santo, que exige uma postura, alguns ritos, para que as pessoas pudessem se aproximar? Como seria possível, então, as pessoas cultuá-lo, se ele é santo e o povo pecador? Como seria possível isso? Eis a necessidade de um sacerdote. E esse é o nosso primeiro ponto. Você precisa de um sacerdote. Nos versículos que lemos, meus irmãos, nós precisamos primeiramente dizer o que é um sacerdote. São aqueles cuja a função principal é interceder por outros seres humanos na presença de Deus. De forma simples, meu querido e minha querida, o profeta é o representante de Deus para o povo, ao passo que o sacerdote é o representante do povo para Deus. O sacerdote nos representa, chega trazendo-nos até Deus. Mas por que isso? Por que essa necessidade? Volte comigo ao Éden. Volte comigo na criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Criado para se relacionar com seu Criador. Porém, o pecado, a queda, impôs-nos uma separação. Morremos. Fomos expulsos da presença de Deus. Como diz a Escritura em Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Portanto, meu querido e minha querida irmã, a necessidade de um sacerdote está no fato de que nós somos pecadores, herdeiros, infelizmente, do pecado de nossos pais. Não podemos, portanto, chegarmos a Deus por nós mesmos. Precisamos de um sacerdote que expie o nosso pecado diante de Deus. O reverendo Hermes Maia diz algo muito interessante que eu quero compartilhar com você. Pode dizer que o sacerdócio é necessário por causa do pecado e tornou-se realidade por causa do amor misericordioso de Deus. O sacerdócio se faz necessário por causa do pecado, por causa da queda, e só existe por causa do amor misericordioso de Deus. Um meio pelo qual o homem chega-se a Deus, um sacerdote. Era isso que estava sendo ensinado para aquele povo. O povo, mesmo sendo o povo da aliança, não podia chegar, não podia se apresentar. Por isso o texto, meu irmão e minha irmã, se inicia dizendo que Deus separou homens para esse ofício, para ser sacerdote. A linhagem sacerdotal se origina na tribo de Levi, mais especificamente na descendência, na linhagem de Arão.
Eles foram separados e não tinham permissão para possuírem terras, não tinham permissão para executar tarefas que não estivessem ligadas necessariamente ao seu ofício sacerdotal. Eles deveriam ser, dentre o povo, os mais obedientes. E quando não eram severamente punidos por sua desobediência. Quero lhe trazer à memória, o texto menciona alguns dos filhos de Arão, o que aconteceu com Nadab e Abiú. Morreram consumidos pelo fogo de Deus. Ao ordenar como deveria ser a veste sacerdotal, no versículo 2 em que lemos, o Senhor, meu irmão, está dizendo que a veste deveria ser para demonstrar beleza e para demonstrar a glória deste ofício. Não é um ofício qualquer, é um ofício que a roupa as pessoas deveriam olhar para aquela roupa e enxergar a beleza e a glória desse ofício. Mas precisamos pensar, qual o objetivo? Deveria apontar para a beleza e para a glória daquele que vestia a roupa, do próprio sacerdote? Deveria apontar para a perfeição e beleza do próprio sacerdote? A resposta é não. Não é para ele em si. Como disse, tudo apontava para Deus. Salmo 96 diz assim: adorai a Deus na beleza da sua santidade. Nós cantamos ao Senhor, cantamos a sua beleza, cantamos a sua glória. O povo, meu irmão e minha irmã, é, portanto, carente, necessitado de alguém que se vista com vestes sacerdotais, apontando para a glória de Deus e para a sua beleza, para nos representar. Mais do que isso, mais do que necessitados de um sacerdote, nós somos necessitados de um sacerdote que nos leve até Deus. Nos leve de que forma? Nós precisamos de um sacerdote que nos leve sobre seus ombros. Esse é o nosso segundo ponto. Para isso eu quero que você volte os olhos para o texto. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 14. Êxodo 28, do 5 ao 14. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra, e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem de seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro. Obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Meus irmãos, temos aqui uma descrição do que seria essa roupa, essa veste sacerdotal. Nesse ponto nós temos a estola sacerdotal, que era como um avental, ou para ficar mais fácil, como um colete que se usa. Um colete que cobria o tronco, que ficava por cima da túnica, cobrindo o tronco do sacerdote. Os fios de tecidos de 5 cores, as pedras preciosas, apontam para a importância dessas vestes.
Lembremos-nos que deveria revelar beleza e a glória. As duas pedras preciosas que estavam sobre os ombros dos sacerdotes deveriam conter os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes de cada lado. O sacerdote, portanto, deveria ou precisaria levar sobre os seus ombros os nomes dos filhos de Israel. O povo precioso da aliança tinha o seu nome cravado numa pedra preciosa, mas mesmo assim não podia ir sozinho. Precisava ser carregado. O sacerdote levava, representava sobre os seus ombros esse povo. Ele carregava o povo diante de Deus. Que povo é esse? Perfeito? Não. Permita-me lhe trazer à memória quem era esse povo. Esse era o povo que, depois de ver o Senhor com mão forte tirá-los do Egito e envergonhar os deuses egípcios, é o mesmo povo que está dizendo, nos tirou para nos matar no deserto, né? Lá no Egito a gente tinha cebola. Era o mesmo povo que mais à frente estaria se prostrando diante de um bezerro de ouro e dizendo assim, este é o Deus que nos tirou do Egito. O povo, portanto, meu irmão, era imperfeito. Mesmo sendo o povo escolhido por Deus, o povo que tinha a lei, esse povo era imperfeito e não podia caminhar na direção de Deus. Antes, se Deus não fosse até esse povo rapidamente ia para longe dele. O Senhor precisava, ou o povo precisava, de alguém que o tomasse sobre os ombros e o levasse até Deus. Israel precisava de sacerdotes, o povo não podia, era coxo. O pecado deixou o homem aleijado. O povo não podia chegar. Contudo, Deus não abriu mão de se relacionar com o seu povo. Por isso, chama o sacerdote para que traga o povo diante de si. Veja, que graça! Qualquer um de nós diria assim, some da minha presença. Não é assim que nós fazemos? Quando alguém erra com a gente, não é isso que a gente faz? Acabou a amizade, não quero saber mais de ti, some, miserável. Ou tudo bem, te perdoo, mas eu não quero nunca mais que os meus olhos estejam sobre ti. Deus não faz isso. O Senhor diz, esse povo não pode vir, mas traga-o sobre essas pedras preciosas diante de mim. Deus não abriu mão de se relacionar com o seu povo, pelo motivo simples, é o seu povo. Que graça! E o povo, por sua vez, ao olhar para o sacerdote vestido daquele jeito, sabia, eis o nosso representante. Eis aquele que nos leva até Deus, aquele que nos carrega sobre os ombros. Eis aquele que o Senhor levantou para nos levar à sua presença. Mas pensemos, a linhagem sacerdotal não tinha pecado? Lembremos-nos o que a Escritura diz, todos pecaram, não há um justo sequer. O sumo sacerdote não era pecador como o povo? Por que ele podia chegar? Ele também precisava fazer expiação pelos seus próprios pecados. Ele não podia, ele não era diferente do povo a ponto de dizer, olha, todos pecaram exceto eu. Deus, estou chegando aqui, porque no fundo não fui eu quem comi o fruto no Éden, bom, eu não pedi, não reclamei de cebola, não senti falta do Egito, não, eles eram parte daquele povo, participavam do mesmo pecado do povo. Por isso eles precisavam expiar os seus próprios pecados. Mas eis a grande questão,
Se eles eram tal como o povo poderia confiar naqueles que eram como ele? Imagine a apreensão. O que esse povo precisava então? Eles precisavam de um sacerdote perfeito, de um redentor eterno, que não precisasse purificar a si mesmo. O sacerdote tinha que se purificar, tinha que expiar o seu próprio pecado. E se esse homem não fizesse isso? Será que poderiam confiar cegamente naquele representante, naquele mediador? E se esse homem não fez tudo? Não seremos aceitos diante de Deus. Eis a necessidade de um sacerdote perfeito e eterno. Um sacerdote que fosse ao mesmo tempo o sacerdote e o próprio sacrifício. Meus irmãos, a necessidade de um sumo sacerdote perfeito, que oferecesse o sacrifício perfeito e que satisfazesse a justiça divina. Um sacerdote perfeito que fosse capaz de nos reconciliar com Deus. Cristo fez isso. Nós fomos, meu irmão e minha irmã, carregados até Deus. Não podemos ir sozinhos. Não é possível correr em direção a Deus. Se precisamos de um sumo sacerdote, de um sacerdote que nos carregue nos ombros, porque coxos somos, não podemos chegar, pecadores somos, nós precisamos também de um sacerdote que interceda por nós. Esse é o nosso terceiro ponto. Volte os olhos para o texto, do versículo 15 ao versículo 30. Farás também o peitoral de juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás. De ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, zafira e diamante. E a terceira ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fará também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da argola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Versículo 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente.
Meu irmão, o peitoral do juízo tinha aproximadamente 22 centímetros quadrados. Ficava preso por correntes de ouro em cordões azuis. Neste peitoral haviam 3 fileiras de pedras preciosas. Cada fileira trazia o nome dos filhos de Israel, ou 4 fileiras com 3 nomes, com os nomes dos 12 filhos de Israel, das 12 tribos. Dentro deste peitoral, que parecia um bolso, ficava o Urim e o Tumim. O que é isso? Eram pedras que eram usadas para discernir a vontade de Deus. Não eram, como as pessoas pensam, como alguns apresentam, tarô, cartas, nada disso, tá? Nada disso. Não era usado por qualquer pessoa para decidir assuntos pessoais. Arão deveria levar, meus irmãos, os filhos de Israel, como diz o texto, sobre o seu coração. E esses deveriam ser guiados pelos desígnios de Deus. Sobre o coração, ele levava os filhos de Israel, conduzidos pelo juízo de Deus, pelos desígnios de Deus. Se nos ombros pesava carregar o povo, sobre o coração aquele povo Arão deveria apresentar as necessidades do seu povo em amor. Ele não só leva o povo que não podia chegar até Deus, ele traz o povo, as suas necessidades diante de Deus. Como sacerdote poderia, meu irmão e minha irmã, conhecer as necessidades do povo. Ele intercedia. Ele trazia as demandas do povo diante de Deus. Trazia sobre o coração. Como ele poderia conhecer? Lembremos-nos que ele era parte do próprio povo. O sacerdote, era parte do povo, portanto, conhecia a necessidade do povo. Carecemos, como disse, de um sacerdote perfeito. E ele precisava conhecer a necessidade do povo. Te lembra alguém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é plenamente divino e plenamente humano, participou das nossas dores, sofreu o nosso sofrimento, suportou e experimentou morte, e esta de cruz. Ele foi um com a nossa fraqueza, porém sem pecar. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 39, a pergunta 39 é a seguinte: qual a necessidade de o mediador ser um homem? A resposta é: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei. Observe esse ponto. Sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Por isso Cristo tinha que encarnar. Precisamos de um sacerdote que conheça, que saiba, que tenha vestido a nossa roupa, para levar-nos, para interceder, como diz a resposta da pergunta 39 do Catecismo Maior, para trazer como conhecedor, como alguém que vestiu a nossa roupa, como alguém que sabe da nossa condição, trazer as nossas necessidades diante de Deus. Por isso, meu irmão, não é estranho lermos por tantas vezes na Escritura, ao longo da vida de Cristo, o Verbo encarnado, expressões como movido de íntima compaixão. Jesus chorando, conhecendo a miséria do ser humano, por isso a necessidade de se encarnar. Por isso ele intercede por nós. João 17.
nós vemos a oração do Senhor, intercedendo. Se nosso representante no Éden, meu irmão, falhou, com ele todos nós. Porém, o segundo Adão foi perfeitamente obediente e por isso tem toda a condição de nos representar, de nos conduzir até Deus. Pois ao contrário do primeiro Adão, que levanta o seu calcanhar contra o seu Criador, esse segundo Adão é perfeitamente obediente, não tendo nele pecado algum. Portanto, ele pode nos conduzir até Deus. Até esse ponto, pode ser que alguém pergunte: por que todo esse aparato? Por que a necessidade de tudo isso? E a resposta é: porque é muito perigoso pecadores se apresentarem diante de Deus em sua condição de pecador. É extremamente perigoso. Nós vamos ver isso no quarto ponto. Nosso quarto e último ponto. Nós precisamos de um sacerdote. Esse sacerdote precisa nos levar sobre o ombro. Ele precisa interceder por nós, por isso ele precisa conhecer-nos. E esse sacerdote que precisamos não pode ser qualquer um. Ele precisa ser perfeito, santo e justo. Vejamos primeiro essa necessidade de perfeição, do versículo 31 ao versículo 35. Tomarás, ou melhor, capítulo 28, versículo 31. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada esta abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em todas as orlas da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não morra. Meu irmão, por que tudo isso? Porque ao contrário do que as pessoas pensam, é perigoso se apresentar diante de Deus, pois a sua presença irradia santidade. É preciso pensar que Deus, Ele é fogo consumidor, um fogo consumidor, que queima tudo que é impuro, como bem diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29. O sacerdote entra na presença de Deus em nome do povo. E isso é muito perigoso. Os próximos itens desta roupa sacerdotal vão tratar exatamente disso. O sacerdote imperfeito corria o risco de morrer. Imaginemos, portanto, meus irmãos, no dia da expiação, o povo ali, esperando e assustado. Será que ainda vive? Ainda ouvimos o sino? Será que ele fez expiação direitinho por ele? Será que esse moço fez tudo que Deus pediu? E será que o Senhor o está aceitando diante dele? Vamos ouvir? Ainda há barulho, ele ainda vive. E quando o sino não sonia? Imagine a apreensão. O que esse homem está fazendo lá? Ele é o nosso representante diante de Deus. Será que o nosso representante vai ser aceito? Porque se o representante não fosse aceito, todo o povo também não estaria diante de Deus, pois era ele o representante. Estar diante de Deus é um grande perigo, a ponto de o sacerdote precisar se purificar. Precisava estar preparado, pois o ambiente onde ele estaria era um ambiente
santo. Não era qualquer ambiente, não estava diante de qualquer um. Ele precisava se purificar. Embora andassem bem vestidos, fossem reconhecidos por todos, este era um trabalho extremamente perigoso. Novamente perguntamos, diante desta realidade, o que o povo mais precisava? De um sacerdote que fosse perfeito. E Cristo foi plenamente obediente. Essa perfeição diz a respeito desta obediência. Ouça o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pela coisa que sofreu. Cristo foi obediente. E essa obediência não foi por si, mas foi por causa do povo. Ele foi obediente até a morte e esta de cruz. Cristo é perfeito, nunca pecou. Ele nunca transgrediu a lei de Deus. Embora tentado, triunfou sobre todas as tentações. E nele não foi achado pecado algum, transgressão alguma. Ele intercede por nós. E a certeza que temos em Cristo, meu irmão, é que nós não precisamos ficar tentando ouvir o sino. Esse sacerdote perfeito é plenamente aceito, pois ele é obediente, ele é perfeito. Nós não precisamos ficar, meu Deus, será que eu posso orar em nome de Jesus? Será que eu posso chegar junto ao trono da graça pela mediação do Filho? Mas será que se esse filho pisar na bola, será que eu vou ser aceito? Será que os meus pedidos serão ouvidos? Nós não precisamos ter essa preocupação. Ele é plenamente perfeito. Não há necessidade de colocar nenhum sino em Cristo. Ele é totalmente obediente. E muitas vezes as pessoas pensam que a total obediência de Cristo está ligada à sua divindade. Mas Cristo foi encarnado, plenamente obediente. O divino humano é obediente em toda a sua natureza, divina, humana. Nós não precisamos temer. E Calvino diz algo interessante sobre isso. Cristo é o único sacerdote qualificado. Diante de tudo isso que já lemos até aqui, qual homem poderia se encaixar? Qual homem poderia dizer, deixa comigo, o povo é pecador, eu vou lá e resolvo o problema? Ninguém. Somente Cristo. Cristo é o sacerdote qualificado que nós precisamos. Ao mesmo tempo que esse sacerdote precisa ser perfeito, ele precisa ser santo. Voltemos os olhos para o texto, versículos 36 ao 39. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Atalás como um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estarás sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. A lâmina estava fixada à frente de Arão. Nela gravada a frase santidade ao Senhor. Isso deveria trazer sempre à memória que aquele ofício era feito diante da santidade de Deus. Deveria ser feito tendo em mente a santidade de Cristo, ou de Deus. Esta frase deveria, meu irmão, estar como uma cláusula para que esse ofício pudesse acontecer. Santidade ao Senhor, esta é a cláusula. Não podemos perder de vista esta cláusula. Santidade ao Senhor. O que isso significa para a gente? Isso, na verdade, deve ser, de certa forma, maravilhoso e assustador.
Maravilhoso porque Ele é santo. Assustador porque eu sou pecador. Maravilhoso porque temos um sacerdote santo, que pode apresentar-se, pois Ele é santo. Ele é aceito por Deus, porque Ele é santo. Percebam, meus irmãos, que somente Cristo pode cumprir todos os requisitos para ser o nosso sumo sacerdote. Ele é perfeito, santo e, por fim, Ele é justo. Leamos os versos finais, do 40 ao 43. Diz assim: para os filhos de Arão farás túnicas, e cintos, e tiaras. Fá-lo-ás para a glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Notem que os sacerdotes deveriam se apresentar limpos e também cobertos. Moisés deveria ungir, consagrar e santificar os sacerdotes. Eles deveriam ter as suas vergonhas cobertas para que não morressem. Se suas vergonhas fossem vistas, o que acontecia com eles? Morriam. Você se lembra quando se fala de nudez de alguém que, porque estava nu diante de Deus, precisou esconder-se, tentar dar o seu jeito e, por fim, careceu da ajuda de Deus para cobrir a sua vergonha? Adão e Eva estavam nus por causa do pecado. Eles estavam nus, cozeram folhas de figueiras para si, não puderam se esconder de Deus. Os sacerdotes deveriam se preocupar com a sua nudez. Cristo, e preste bastante atenção, Cristo foi crucificado de que forma? Lançaram sortes sobre as suas vestes. E ele foi crucificado bem vestido? Não. Porém, diferente de Adão, Cristo não teve do que se esconder ou do que correr, mas Ele é perfeitamente o substituto que nós precisamos. Cristo não tinha os seus próprios pecados. Ele é perfeito, santo, justo, obediente, mas estava no lugar de pessoas que precisam se cobrir. Ele estava ali, diante de Deus, como o primeiro Adão esteve, e agora ele está suportando em si o juízo de Deus por causa da nudez que é do homem, da nudez que não é dele, sendo exposto sem pecado, por causa da minha e da sua nudez. O sacerdote daquela época, os descendentes de Arão deveriam se preocupar. Olha, não se apresentem nus. Cristo expia o nosso pecado. E é plenamente aceito, porque Cristo não tem nudez que é sua. Cristo não pecou. Ele não tem do que se esconder, nem se envergonhar. Isso porque Ele é justo. Muitas vezes a gente tenta se esconder atrás de nossa justiça própria. Esforço em vão. Não é possível esconder a sua nudez. Essas roupas, essas folhinhas de figueira chamadas de mérito, de justiça própria, de boas obras, se rasgam com facilidade e expõem as nossas misérias. A justiça de Cristo, porém, ela é atribuída a nós
E por isso somos aceitos agora diante de Deus. Porque a sua justiça é atribuída a mim e a você. Concluindo, meus irmãos, Deus chama o seu povo para si. Venham para mim. Mas Ele estabelece regras. Não é de qualquer jeito, não é a sua maneira, não é segundo o coração, não é segundo a boa intenção, não é tendo como base a sinceridade do coração, mas Ele estabelece regras para que sejamos aceitos em sua presença. Contudo, meus irmãos, se pegarmos todas essas regras, todos esses preceitos que Deus deu ao povo de Israel, e se dissermos assim, beleza, deixa comigo, vou cumprir tudo isso e vou chegar diante de Deus, falhou. O padrão dele é elevado demais para um pecador. Você não podemos cumprir todos esses requisitos e chegar por nós mesmos. Precisamos de alguém que nos carregue sobre os seus ombros. Por bondade, Ele deu mediadores, sacerdotes para o povo naquela época. Contudo, esses sacerdotes também eram pecadores. O povo precisava de um sacerdote perfeito, que intercedesse também, que fosse perfeito, santo e justo. Ninguém da linhagem de Arão poderia ser. Ninguém da descendência dos homens poderia ser. Contudo, esta necessidade fora suprida. Temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém que não é segundo a linhagem estabelecida. Cristo é eternamente nosso sumo sacerdote. E o texto diz que Ele não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Algumas aplicações, meus irmãos. Eu quero que você abra a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. O que isso tem a ver comigo? O que eu faço com tudo isso que eu ouvi? Falou, leu um texto grande, e eu com isso? Vejamos, o que eu faço? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Chegar a Deus com tantas exigências, como? Como um pecador, assim como eu, você pode chegar até Ele, se você ainda não pode se aproximar dele porque acha que pode fazer por sua própria justiça. Por mais que você se esforce, por mais que lave as vestes, por mais que você tente fazer a sua parte, dar o primeiro passo para Jesus, nada disso pode mudar a sua realidade. Você é um pecador. Assim como o mau policial, que pode reivindicar confiança e respeito por causa da farda que usa, e mesmo assim não ter um caráter transformado, por mais que seja bonzinho,
e faça boas coisas, essa roupa que você está usando não é capaz de mudar quem você é. Você é um pecador. Você não é tão bom como se apresenta. Por mais que vista uma roupa de reformado e até de presbiteriano, isso não é suficiente. Isso não resolve o seu problema. Isso não te torna aceito diante de Deus. Permita-me ir além. Você pode ter lido as Institutas de Calvino, conhecer todos os nossos símbolos de fé de cor. Isso tudo é maravilhoso, irmãos. Quero incentivá-los a isso, mas não vistam isso para se apresentar diante de Deus. São trapos de imundície que não podem garantir a você entrada no Santo dos Santos, entrada junto ao Senhor. Cristo é o nosso sacerdote perfeito. Que boa notícia para o mendigo que está andando todo rasgado, que não tem uma roupa para ir numa festa maravilhosa, mas que é chamado por causa de Cristo. Alguém que a gente contaria, não, essa pessoa não merece salvação. Eu. E ele trouxe. Alguém que poderia dizer, você não merece salvação. Você não tem roupa para ser salvo. Você é muito ruim para ser salvo. Mas Cristo foi extremamente bom e me salvou. Meu irmão e minha irmã, você não tem condição e precisa desse sacerdote. O que eu faço então, William? Eu tenho essa necessidade, eu preciso, mas eu não tenho roupas para fazer isso, eu não tenho méritos, eu não tenho justiça para fazer isso. Confesse agora mesmo os seus pecados a Cristo, clame por perdão e por misericórdia. E esse Senhor se compadece. Para você que já desfruta disso, William, eu sei exatamente o que é isso. Mas a minha realidade foi mudada. De condenado a alguém que foi alvo da graça de Deus, alguém que foi perdoado. Que alegria termos esse sacerdote, esse mediador. O que devemos fazer? Hebreus 4,16. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Não permita que suas imperfeições, que seus pecados, afaste você de Deus. Confesse cada um deles ao Senhor, ao Santo perfeito, que perdoou todos eles na cruz. O escrito de dívida fora cravado nela. Nada consta, Cristo intercede por você. Não deixe de orar. Não se distancie. O texto de Hebreus diz, aproximemo-nos com sincero coração, sem hipocrisia religiosa, sem aquelas coisas que fazemos automaticamente. Você pode chegar, aproxime-se do Senhor com sincero coração, com fé, aproxime-se com o coração cheio de fé, purificando o coração da má consciência. Chegue-se, aproprie-se de tudo isso, considere o outro, fortaleça. É assim que essas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus devem viver, estimulando o amor e as boas obras. Portanto, considere o outro. Estimule, façamos boas obras por causa da obra grandiosa que fora feita em nós, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Meus irmãos, façamos isso. Consideremos isso. Cristo intercede por nós. Ele não vai dormir, não vai esquecer. Ele intercede por seus discípulos e, tendo em vista essa obra maravilhosa, tenha um coração sincero, uma fé firmada, tenha esperança, anime seus irmãos e não deixe de congregar. Faça estas coisas, porque Cristo fez uma obra maravilhosa. O que dizer do nosso culto de hoje? Ele aconteceu por causa do nosso sumo sacerdote.
Chegamos diante de Deus hoje, cantamos para Ele, tudo isso na mediação do Filho, porque nenhum louvor seria aceito na mediação nossa. Não chegamos até Deus com mãos cheias de justiça, não façamos isso, mas baseado na justiça e na obra de Cristo, vistamos esta roupa. Cristo fez por nós o que ninguém poderia fazer. Vivamos de acordo com esta obra maravilhosa. Curve sua cabeça, falemos com o Senhor em oração. Reconheça diante do Senhor, meu irmão, a necessidade, a sua miséria e a necessidade desse sacerdote. Reconheça que você não pode chegar diante de Deus. Confesse os seus pecados e peça que o Senhor o conduza dia após dia diante de Deus. Chegue até o Senhor. Agora, confessando os seus pecados, sabendo que, se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar, pois é na mediação do Filho. Ó Deus, nós te agradecemos. O Senhor nos criou e nos rebelamos contra o Senhor. O Senhor não nos esqueceu na escravidão do pecado. É verdade que nos esquecemos do Senhor, viramos as costas, mas o Senhor não se esqueceu de nós. Não nos deixou abandonados, como escravos, como alguém que anda em densa escuridão. O Senhor nos apresentou nossa miséria, mas também apresentou sua graça, enviando o seu Filho para nos resgatar. Obrigado, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, perfeito e perfeitamente aceito pelo Senhor. Obrigado, porque só é possível orar ao Senhor, entrar em Tua presença que é santa, por meio de Cristo. É na mediação do Filho. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ajude-nos agora a vivermos como alguém que tem esta verdade cravada nos olhos, que o Senhor é santo e que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E que nós podemos nos achegar ao Senhor confiadamente, confiados na obra de Cristo. Nós podemos nos achegar e temos a certeza de que somos aceitos, porque a justiça de Cristo é atribuída a nós. Que tenhamos, Senhor, corações sinceros, esperança viva. Que essa verdade, mais uma vez pregada no púlpito desta igreja, que ela desperte em nós uma profunda reflexão sobre o nosso viver. Se temos caminhado de acordo com o que a Tua palavra diz, como filhos da luz, se temos nos achegado ao Senhor, confiados em Cristo, que esta noite, Senhor, seja uma noite onde reflitamos sobre esta verdade maravilhosa. Perdoe-nos quando falhamos, quando pensamos que seremos ouvidos, porque fazemos isso ou aquilo. Perdoe-nos. E obrigado por enviar o seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Reverendo Isaías. Eu convido a todos a se colocarem de pé para finalizarmos o nosso momento de culto com a bênção, agradecendo mais uma vez ao Senhor por tamanho privilégio termos um sumo sacerdote assim,
que não simplesmente promete, mas que dá conta e faz efetivamente aquilo para o que se propôs. Irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos carrega nos ombros e no coração, o amor de Deus, o Pai, que de forma tão maravilhosa aceita o sacerdócio de Cristo em nosso favor, e a comunhão do Espírito Santo, que nos faz viver como pessoas aceitas diante do Senhor, repousem sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.